Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos para um vídeo que está se tornando importante nesse ano e eu acho que não podemos deixar de fazê-lo para antes dessa prova de 2023. Sobre o Brasil, o BRICS e essa relação entre BRICS, Brasil e a nova ordem mundial. Vamos seguir esse sumário, a introdução, falaremos sobre a ordem mundial, depois veremos o Brasil nesse contexto, falaremos sobre o BRIC, sobre a parceria comercial, sobre China, sobre a produção agropecuária, Brasil, um país emergente, e no final uma conclusão. Um pouco de história sobre a ordem mundial. Uma verdadeira ordem mundial, ela até o século XIX ela não existia, tá? Embora houvesse predominância de várias ordens regionais. Tá? Uma ordem verdadeira mundial só pôde ser factível a partir do momento em que as transformações das novas tecnologias foram surgindo e foram unificando, vamos dizer assim, o mundo. Né? Então, a primeira vez que se pode chamar alguma coisa de ordem mundial foi efetivamente no século XIX, né? Onde a Europa realmente sobrepujou todos os cantos do mundo, né? Ao final do século XVIII, e pôde realmente efetivar sua influência no mundo inteiro, e pode-se chamar isso de uma ordem mundial. Tá? Depois, na segunda metade do século XX, a ordem mundial mudou, essa ordem mundial da europeia predominando, ela caiu por terra com o fim das guerras mundiais e surgiu a nova ordem bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, que perdurou quase até o final do século XX, com a queda da União Soviética materializada pela queda do Muro de Berlim. E aí ficou uma nova ordem onde se esperava os norte-americanos como a grande potência mundial, uma nova ordem unipolar, vamos dizer assim, né? Uma ordem onde os Estados Unidos mandariam. Isso não se mostrou como verdadeiro, e hoje nós temos sim os Estados Unidos como potência hegemônica, mas efetivamente não se pode colocar que ele tenha a mesma capacidade de outrora para gerenciar e chamá-la de uma ordem mundial norte-americana. Não, decididamente não é isso. Então ainda temos uma ordem então, que alguns chamam de unipolar dos Estados Unidos ou unimultipolar. Nos Estados Unidos é predominante, mas existem outras forças que também podem atuar. Na verdade, uma ordem mundial, por essência, da forma com que existe o acordo mundial com a existência dos estados, ela não deveria existir. Né? A ordem mundial, se cada país é soberano no seu país, existiriam ordens nacionais. Né? Então, uma ordem mundial é algo teórico. Na prática, quer dizer, funciona. Né? Na teoria, na verdade, não existe. Né? O que existe são vários estados soberanos, existe influência de estados sobre outros, mas evidentemente que a realidade mostra que existem países que mandam e países que são guiados, né? Não tenha sempre, né? Ao longo de toda a partir do século XIX isso formou muito claro. Bom, o Brasil nesse contexto, durante o período da supremacia europeia, então o Brasil não tinha como respirar nada, mesmo após a sua independência, era extremamente dependente dos ditames europeus, em particular dos ingleses. Até se procurava driblar, fazia aquelas leis para inglês ver, que fazia lei, mas não fazia funcionar, coisas que nós temos até hoje, né? Mas efetivamente nada para se contrapor àquela ordem mundial. Num determinado momento, já a partir do final do século, surgiu a doutrina Monroe, onde o Brasil optou, teve algumas opções importantes, optou por seguir mais as regras norte-americanas do que europeia, escapou daquela ordem mundial antiga, mas voltou a um novo cenário de subordinação. Durante a Guerra Fria, esse cenário continuou. A grande maioria o Brasil e a grande maioria dos países da América Latina optaram por seguir a ordem norte-americana. Né? Então, e no Brasil, realmente, apesar de ter uma certa autonomia, então tivemos vários governos que foram extremamente focados no segmento das regras norte-americanas, outros que driblaram muitas coisas também, e então nós tivemos assim uma ordem americana aqui no subcontinente, na América do Sul, mais contestada, né? E em vários momentos ela foi também driblada, e até em governos brasileiros nem sempre se seguiu exatamente a hegemonia americana. O que se conseguiu depois disso foi que houve uma grande má vontade, na verdade, com o governo norte-americano. O imperialismo americano resultou num efeito contrário, talvez até mais psicológico do que outra coisa, onde realmente surgiu grandes teorias no sentido de enfrentar o imperialismo americano, e nas últimas décadas essas ideias elas têm premiado as questões políticas e econômicas, e evidentemente se busca assim fugir
da influência norte-americana e se busca outras saídas. Né? O retrato disso, a gente não sabe como seria se a gente continuasse aderindo aos ditames americanos, mas o fato é que já faz 40 anos que o nosso crescimento econômico é pífio, o nosso crescimento social também, e nós temos essa fuga dessa nova ordem mundial, ela não tem trazido os resultados que a gente esperava. O BRICS surgiu nesse conceito de contestação do cenário hegemônico norte-americano. O BRICS, então, na verdade, é uma associação que procura se contrapor a essa ordem mundial. Isso me parece inquestionável, apesar disso não estar evidentemente oficializado nos seus códigos. Né? A ideia é fortalecer a influência geopolítica de seus membros, o que na prática é se contrapor à ordem norte-americana. Ele não pode ser considerado um bloco geopolítico, então, embora tenha gente que afirma isso. Não há nenhuma referência geográfica entre os países, são todos muito distantes entre si e de diferentes ambições políticas, então não há nenhuma ordem política entre eles. Né? Então, dizer que é um bloco hegemônico geopolítico é inviável. Né? Nem geografia e nem política existe em comum, assim como, por exemplo, na União Europeia ou até mesmo na NAFTA. Né? Alguns tipos de governo, os tipos de governo dos países são muito diferentes. Você vê um comunismo comunismo com viés capitalista, uma coisa estranha lá na ditatorial chinesa, uma ditadura ambiciosa russa, e enquanto você vê uma tentativa de proeminência bélica da Rússia, até nuclear, né, e você vê países extremamente pacifistas como o Brasil, todos no mesmo bloco, como se fosse um bloco relativamente hegemônico, e decididamente não é. Tá? Fica absolutamente inviável se conseguir uma política externa comum e até mesmo existem fortes desavenças entre China, Índia, China e Rússia. Então fica realmente difícil de que um bloco seja realmente coeso e que busque soluções em comum, embora esteja se tentando isso com criação de banco e tal, mas realmente as dificuldades são enormes. Assim, sobre ser um bloco econômico, pode-se dizer que parcialmente sim, pode haver uma conjugação econômica entre esforços. Mas o que se vê na prática é que a única negociação forte que existe entre os BRICS é com a China. A China é o maior parceiro comercial de todos os outros participantes do BRICS. Mas você não vê participação, não vê negociação entre Brasil e Rússia. Existe, mas não é potencializada com esse BRICS, é pouca. Brasil e Índia, Brasil e África do Sul, ou Índia e África do Sul, Índia e Rússia, ou qualquer outro país que quando não envolve a China, você vê poucos resultados efetivos. Tá? Então, todos os países do BRICS, na verdade, passam a depender com muito mais força a China. Quanto mais esse bloco for efetivado, mais a China possui poder sobre o bloco. Tá? E a China possui uma grande os países do bloco acabam dependendo cada vez mais da pujança econômica da China, o que é efetivamente um grande risco. Tá? Então, se a China permanecer com a economia sólida, o BRICS permanecerá com a economia sólida. Essa é que é a verdade, porque todos comercializam com a China. Então, a Índia possui um grande crescimento econômico, mas dizer que isso pode ser efetivamente positivo para o BRICS também é um risco. A China possui desavenças com outros componentes do bloco, e essas desavenças, na verdade, com o crescimento indiano, elas podem até tornar-se mais agravadas e não minimizadas. Sobre a China, então, vamos lá. Então, o BRICS depende da China. As negociações são com a China, tá? Muito claramente. Ela pode ser considerada um parceiro confiável? Evidentemente que não. Né? Nós temos uma política onde um partido manda e manda do jeito que quiser. Né? Então, não existe uma democracia sólida, existe a vontade do seu governante, que está se perpetuando no governo há muito tempo e a tendência é que se perpetue até a sua morte. Então, o crescimento econômico também é complicado. A China tende a enfrentar, já está enfrentando, mas tende a se complicar a situação da sua mão de obra. Tá? A população está em nível economicamente ativo, está em nível descendente. Os programas teve o programa do Filho Único durante algumas décadas e o resultado está aí agora. Permitiu sim que a mão de obra fosse potencializada. Tivemos décadas em que a mão de obra economicamente ativa era
era quase 90% da população chinesa, porque quase não tinha criança e quase não tinha idoso. No entanto, o tempo veio e, evidentemente, uma hora essa bolha ia estourar, e a bolha está começando a estourar. Tá? Então, nós temos já, a idade já é avançada, e você está vendo aí no gráfico que daqui a menos de 30 anos nós temos uma perspectiva em que a maioria da população vai estar na faixa dos 70 anos. Tá? Isso vai ter um custo elevado, um custo de saúde. Tá, você pode até pensar que a mão de obra não é mais um fator tão relevante assim, uma vez que pode ser implementado processos robóticos, eletrônicos, etc., mas ainda se considera a mão de obra como um fator de extrema relevância. Até lá, talvez a coisa mude e talvez realmente o resultado seja bom, seja interessante, mas essa problemática ela vai estar sempre presente. Sobre a China, o Brasil reduziu sua dependência dos Estados Unidos, mas aumentou com a China. Bom, é isso. Tá? Um exemplo claro está nessas predisposições aí nos últimos anos que a gente tem visto. O caso da vacina Covaxin, caso do 5G, uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, onde às vezes, em vez da gente se preocupar em tirar as vantagens econômicas dessa guerra comercial, a gente fica muito mais atuando na questão política, se vai ser imperialista, se a China vai vigiar a gente, e na questão econômica que interessa o que vai ser melhor para o desenvolvimento do Brasil, parece que o debate está longe disso. O debate está sempre permeado por questões ideológicas e os grandes objetivos nacionais ficam deixados de lado. Infelizmente, um partido pula para o lado da China, outro não quer a China, e ninguém se entende, ninguém vê realmente a essência, se é melhor ou não, e nós todos acabamos não vendo, né? Não conseguimos ter um retrato fiel do que do que é realmente a verdade, o que é vantajoso para o país. Então, na verdade, então, a China tem a capacidade de impor decisões unilaterais que pode afetar e muito o país. Aconteceu agora, nesse mês, né? Veio uma vaca suspeita de mal da vaca louca, a China cortou por tempo indeterminado a importação de carne bovina do Brasil. Prejuízo de milhões, né? Quando nem sequer o caso foi oficializado e provavelmente não vai ser. Eu posso até queimar a língua. Ou seja, os grandes frigoríficos nacionais estão parados porque não pode abater seus boi, porque a China não quer comprar supostamente, um caso supostamente mal da vaca louca. É bizarro. Né? Não é caso confirmado, o Brasil, a princípio, está sempre livre disso, né? Mas está lá. Então a gente está dependendo desses ditames. E, evidentemente, o dia em que não for interessante para a China manter essa relação econômica, o Brasil não vai custar nada para ela. O Brasil é cheiro para a China. Faz cócega. Eles dependem da nossa produção, mais ou menos, até a hora que o cara encasqueta lá que não depende. Então, tá ali. Por enquanto, os interesses em comuns estão sendo atendidos, né? Mas prioritariamente os da China. Tá? Evidentemente que, da mesma forma, os Estados Unidos não permitiriam surgir um grande país aqui. A hora que batesse na telha também a semelhança é outra. Agora, vale a pena trocar 6 por meia dúzia, ou quiçá 6 por 5? Você vai tirar de um país que trata pelo menos a coisa de acordo com as regras da OMC, com algo mais claro, mais materializado, democraticamente, com negociações, que também são ruins, mas não sei, é isso que está se fazendo. Se isso vai ser bom ou ruim, o tempo vai dizer. Então essa tendência está aí, está mantida. O que vai rolar a partir disso vamos ver, estamos vendo já, né? Vamos ver até alguns resultados aí pela frente aí que nós já temos e outros que nós muito provavelmente vão continuar na mesma toada. Por exemplo, um desse caso é a produção agropecuária. Tá? Evidentemente, a produção agropecuária brasileira disparou muito nas últimas décadas, em particular no século XXI, em razão do consumo chinês. Tá? Sem dúvida, o investimento necessário para tornar o Cerrado e agora até o Vale de São Francisco, o Nordeste, produtivo para frutas, verduras, etc., e toda a nossa agropecuária, né, soja e arroz e tal, foi necessário muito investimento, e esse investimento só pode ser feito por causa do mercado consumidor chinês. Sem os chineses, a gente não teria esse avanço no setor agropecuário, não resta nenhuma dúvida. Tá? Até porque o Brasil é um país tropical e não existe nenhuma outra potência tropical que tenha efetivamente uma zona agropecuária desenvolvida. A Índia está procurando chegar lá, mas ainda está muito aquém da produtividade, por exemplo, dos Estados Unidos, onde realmente, ou mesmo da Europa, onde o clima contribui mais. Né? O clima tropical ele contribui para certas culturas, mas não são as culturas mais valorizadas no mundo. Então,
Agora, no Brasil, sim, a gente teve programas, a Marcha para o Oeste do Getúlio Vargas, os brasileiros foram para lá, ocuparam o Oeste, criaram gado extensivamente. Depois veio os regimes militares, eu lembro até de um lema do Figueiredo, que era plante que João garante. Trabalhos da Embrapa, se investiu pesadamente em tecnologia, né, em manipulação genética, e nós temos hoje uma produção com um patamar extremamente positivo, né? Uma verdadeira revolução agrícola vantajosa para o mundo todo, né? Então, alguns calos, uns calcanhares de Aquiles que estão sendo superados, mas são difíceis. Então, nós temos fertilizantes que nós precisamos importar, nós não fabricamos, onde se mostrou uma dificuldade grande agora com a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E superamos, mas compramos a um preço muito alto. A produção desse ano vai ser a mais cara da história. Espero que tenha mercado depois, e parece que vai ter, e vai dar lucro do mesmo jeito, porque a Ucrânia quase que não está produzindo, não está exportando, fica complicado para eles, e o Brasil está assumindo esse mercado aí, embora um custo mais alto, provavelmente um preço de mercado que já está mais alto e tende a ficar mais alto ainda. E as terras brasileiras precisam muito de fertilizante. Além, precisam de manipulação genética. Não são terras férteis por natureza, de uma maneira geral. Tá? E outra dificuldade grande é a logística brasileira. Né? Nós temos uma infraestrutura baseada em rodovias, né? Que é muito caro, demorado e é difícil. Né? As hidrovias não ajudam. Para se pegar uma hidrovia no Brasil, a grande maioria vai para a Amazônia, fora dos grandes centros, fora inclusive longe dos locais de grande produção. Né? Então está distante das principais zonas portuárias e isso dificulta muito. As malhas ferroviária e rodoviária são pouco eficientes também. Nós vamos fazer um vídeo só sobre o sistema de transporte no Brasil. A Argentina, só fazendo uma comparação rapidinho, a Argentina tem solos muito mais férteis. Talvez tenha muita gente que não sabe disso. Né? Então os solos ali da região norte e nordeste da Argentina são muito férteis e tem a grande vantagem que seus rios todos convergem em Bacia do Prata para a região mais populosa, para o maior porto, e a sua produção pode ser escoada por eles, é uma vantagem gigantesca. Por que nós sobrepujamos os argentinos? Sem dúvida, são políticas mais bem adotadas em regimes anteriores. Tá? Então, em políticas anteriores, a Argentina, efetivamente, os governos argentinos têm muita dificuldade em direcionar, em dirigir. Se nós somos ruins em termos de governo, os argentinos, Deus o livre. Né? Então, realmente, as políticas mal adotadas diminuíram a produtividade e evitaram esse ganho que poderia ser fantástico. Tá? Então, o aumento sucessivo nas regiões norte e nordeste, as regiões mais tradicionais não apresentam a mesma pujança. Então, o Rio Grande do Sul, efetivamente, já era considerado o celeiro do Brasil, ou até mesmo. Não, aqui os outros continuam, mas a produtividade efetivamente tem avançado nas regiões onde se produzia muito pouco. Onde se produzia muito, continua se produzindo muito, ou menos, né? Dependendo, como é o caso do Rio Grande do Sul. O Brasil ainda pode chamar de país emergente? Talvez, gente. É porque o crescimento do Brasil está na média mundial, 1,3, 1,4 ao ano. Há décadas já, mais de 3 décadas, o Brasil está seguindo nessa mesma atuada do mundo. Então, o emergente, teoricamente, ele deveria estar crescendo mais do que o restante, que é a média mundial. Isso não está acontecendo. Enquanto o agronegócio avança e vai muito bem, obrigado, a indústria não progride. A indústria de tecnologia progride muito pouco, a passos lentos. Né? Então, os produtos que realmente têm maior valor agregado, que poderiam transformar o Brasil efetivamente numa nação desenvolvida, desenvolver economicamente, eles não encontram espaço. Isso também da mesma forma que o agronegócio foi beneficiado com os acordos com a China, as indústrias brasileiras foram extremamente prejudicadas. A concorrência dos produtos chineses invadindo aqui o mercado brasileiro é de matar, né? Não tem indústria que aguente. Então, vem produto aqui a preço baixíssimo, brinquedos, eletrônicos, etc. Ninguém compra nada que é feito no Brasil. Até compra, mas se você vai comprar, eu compro chinês, que é mais barato. A indústria brasileira não consegue concorrer. E isso prejuízo é gigantesco e não consegue desenvolver tecnologia. Então, essa parceria com a China, nesse sentido, nos mantém subordinado, nos mantém ainda, continua mantendo a gente como produtor de produtos primários. E feliz da vida porque a China está criando uma balança comercial favorável para nós. Mas
E aí? E o desenvolvimento tecnológico? E as indústrias de alta tecnologia? Nós praticamente não temos, não crescemos nesse sentido. Vai ser difícil, a não ser que se dê uma reviravolta no mundo e o mundo passe a valorizar efetivamente os alimentos como eles merecem ser valorizados, eu diria. O Brasil vai continuar como exportador de produtos primários, não vai ter jeito. Tá? É possível melhorar a qualidade de vida para a América Latina? Tá? É possível, mas precisa tomar algumas atitudes que transformem isso daí. Se o cenário persistir como está, nós vamos continuar vendendo os produtos de pouco valor agregado e vamos continuar comprando os produtos mais valorizados. Por fim, nenhuma teoria geopolítica colocou o Brasil como relevante. Vocês podem tentar lembrar das teorias geopolíticas que nós estudamos. Não há nenhuma que coloque o Brasil, ou mesmo a América Latina, como um foco principal. Não há. Tá? Tem como mudar isso? Então, sempre fomos palco de exploração. Né? Então, reverter esse processo não é simples. O BRICS pode contribuir com isso? Pode. Com um pouco de sorte, talvez um pouco de competência. Se a China for bem, se o Brasil conseguir boas negociações, pode, mas também pode dar muito errado. Né? A gente aposta, é uma aposta. Vincular o nosso desenvolvimento a uma parceria com a China é uma aposta bem pesada. Tá? A pauta se tornou mais dependente e ainda mais de produtos agropecuários. Tá? Tem sendo útil, beneficiando alguns setores da economia nacional, mas isso pode se transformar a qualquer momento. Né? Então, o que pode acontecer é que nós nos tornemos uma ferramenta para os objetivos chineses que querem se contrapor ao hemisfério ocidental há muito tempo. Né? Então a China tem efetivamente uma história de subordinação à Europa e aos Estados Unidos, guerras extremamente injustas em que ela foi subjugada e as intenções de se conseguir o seu espaço no mundo e de se contrapor a essa hegemonia são muito claras. E talvez o Brasil esteja num joguete aí na mão da China. Espero que eu esteja errado. Mas entre as nações não há amizades. Né? Entre as nações há interesses. Tá? Então, o BRICS pode se colocar como representante do mundo em desenvolvimento na busca de um treinamento mais justo para países emergentes? Ou isso é só uma cortina de fumaça que facilita os objetivos imperialistas chineses que eram marcantes em toda a história, foram rompidos a partir do início do século XX e estão retornando a toda a prova? Fica a pergunta, eu não tenho a resposta e eu acho que ninguém tem. Ok, gente, por hoje é isso. Forte abraço e obrigado.